A graça e a paz, queridos amigos, queridos irmãos, e estamos aqui para mais um vídeo, Café com o Profeta. É isso aí. E hoje nós estamos aqui com um grande amigo, o profeta Pedro Medina, o pastor Pedro Medina. Uma honra estar aqui com vocês. A honra é toda nossa. E para conversar um pouco e absorver um pouco desse conhecimento que ele tem. Glória a Deus. Eu tenho acompanhado já há algum tempo o pastor Pedro Medina, em algumas ministrações, é um grande homem de Deus, muito usado em curas, em milagres e muito usado na revelação da palavra, do ensinamento, do ensino. E eu estava vindo agora com ele e estava até conversando, disse, como é que às vezes a gente lê tanto uma coisa e não consegue ver aí, daqui a pouco ele traz o ensinamento, diz, como é que ele conseguiu extrair isso daí? Isso é uma coisa sobrenatural que acontece Sobrenatural. contigo, né? Sobrenatural, eu creio que é o tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos da revelação. Por quê? Quando Pedro respondeu a Jesus, né? Jesus disse, quem dizem que eu sou? Então Jesus disseram a Jesus, uns dizem que é Jeremias, outro Elias, outro João Batista, mas quem vós dizeis que eu sou? Então Pedro disse, eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse assim, isso não te revelou carne nem sangue. Então ele usou a palavra revelou. Então houve uma revelação ali. Isso não foi revelado por carne nem sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. A revelação não é algo que você aprende. A revelação não vem de fora para dentro. Então não é algo que você lê num livro, não é algo que você escuta. Revelação é algo que começa de dentro para fora. E por que ela é importante? Porque ela traz fundamento. A revelação traz transformação e a revelação faz com você entender algo com a mente de Deus. Isso é então poderoso. Se você perguntar a qualquer cristão, você crê em milagre? Creio. Até quem não ou crê na cura que Deus pode curar? Eu creio. Até quem essas denominações que não acreditam. Mas se você perguntar se Deus cura, ele fala, não, Deus cura. Mas ele não entendeu a cura com a mente de Deus. Ele entende o quê? Que Deus pode curar, que se Deus quiser curar, que se Deus cura... Mas quando você tem a revelação daquele assunto, é quando você crê da mesma forma que Deus crê. Então, o que acontece? Teve um momento que Jesus disse assim, tenham a fé em Deus. Eu vou até achar aqui o versículo para você. Jesus disse isso, tenham fé em Deus. Lá em Marcos, deixa eu ver se eu acho aqui para os irmãos. Esse versículo, Marcos 11, 22, Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. Aí ele diz, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Então Jesus disse, você tem que ter fé em Deus, e tudo que você disser será feito. Declarado. Mas aqui tem um problema de tradução. Então também a revelação é ajudada através do estudo. Essa palavra tende a fé em Deus, no original não é em Deus, é de Deus. De Deus, fé de Deus. Então tenham a fé de Deus e aí você vai falar e tudo que você falar vai acontecer. Glória a Deus. Agora então vamos entender isso aqui. A revelação e a fé elas caminham juntas. Como que eu posso ter a fé de Deus? Jesus falou assim, se vocês tiverem a fé de Deus, vocês vão falar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Tudo. Olha que poder maravilhoso. Tudo que você declarar vai acontecer. Aleluia. Como que eu faço? Como que eu tenho a fé de Deus? Como que vem a fé? A fé vem pelo ouvir. Então, primeira coisa, a sua fé é equivalente à fé da voz que você mais ouve.
Isso é forte. Então, qual é a voz predominante no teu ouvido? A voz das notícias? Tua fé vai ser igual da notícia. Se a voz predominante de você é de líderes frios espiritualmente, você vai ser frio espiritualmente. Se são de líderes que são anti-milagres, você vai ser anti-milagre. Se a tua fé é de gente que não tem intimidade com Deus, assim a sua fé vai ser igual a voz predominante, porque a tua fé vem pelo ouvir. Isso é bênção. Então, agora, como que eu tenho a fé de Deus? Se a fé vem por ouvir, a fé de Deus vem por ouvir Deus falar. Quando eu ouço Deus falar comigo a respeito daquilo, eu sempre pedi, Deus, eu quero ser usado em cura, em cura, em cura, em cura. Até que na oração, na intimidade com Deus, Deus falou para mim, Pedro, eu curo. Não é a mesma coisa eu ler do que Ele falar comigo. Porque Ele falando comigo, vem a fé dEle para mim. Então, revelação é isso. Deus revela o coração, a mente dEle e a fé dEle com respeito às coisas. Antes eu via um cego como algo impossível, porque eu interpretava aquela cegueira com a minha mente humana. Depois que a fé de Deus foi transplantada no meu coração, agora eu consigo ver o cego com os olhos que Jesus via. É isso aí. Essa enfermidade é para a glória de Deus. Olha só, domingo eu fiz uma ministração na nossa igreja e eu estava pregando sobre fé. Como a fé como um poder, né, sobrenatural que Deus nos entregou para que nós possamos fazer, mudar a situação. Eu dei 3 exemplos. Disse, todo ser humano ele nasceu com uma porção de fé. A primeira porção eu digo que a fé natural, é aquela que todo homem nasce com ela, independente da religião, independente do credo. Tem gente que acredita, que crê, tem fé no médico, tem gente que tem fé no remédio, tem gente que tem fé num santo, num amuleto, mas tem gente que tem fé em Jesus. Ponto. Essa é uma fé natural. Tem o segundo nível de fé, que é aquela fé emocional. A fé emocional, ela vai desatar de acordo com quando existe uma probabilidade de algo dar certo. É como a gente está assistindo um jogo de futebol. Imagina a final de Copa do Mundo, Brasil e Argentina. Primeiro tempo, segundo tempo, 0-0. Aí vai prorrogação. Primeiro tempo, prorrogação, 0-0. Segundo tempo, a Argentina marca um pênalti. O Brasil pega o artilheiro do Brasil, vai cobrar aquele pênalti e aí a torcida fica lá em cima, vibrando. Essa é a fé emocional. É emocional. Tá para acontecer uma probabilidade, então eu tô ali vibrando, me agarrando naquela probabilidade. É uma fé emocional. Sim. Mas existe terceiro nível, que é aquela fé sobrenatural. Sobrenatural. Que é exatamente, eu acredito que é isso que você está falando. É quando você recebe de Deus essa porção, que independente da circunstância, não tem, todo mundo está vendo no natural. No natural está vendo tristeza, está vendo alegria. Você está vendo com os olhos de Deus, porque ele impartiu para você o que ele vê, o que ele sente, o que ele crê sobre aquele assunto. Exatamente. Então Jesus dizia, né? Não, teu irmão vai ressuscitar. Falava para Marta, não, mas eu sei que já foi. Ele falou, não, eu entendi. Então Cristo, naquele caso, ele não conseguiu transmitir para elas, ele teve que fazer sem elas crerem. Que mostrar. Né? E aí quando Deus teve que mandar elas tirarem a pedra, aquela coisa toda. Mas, já que nós estamos aqui no café com o profeta, eu tenho uma frase muito importante, uma aula profunda, que tem todo um desenvolvimento dentro da Exousia School, mas que eu gostaria, que eu sei que tem muita gente que vai assistir esse vídeo, milhares de pessoas, em nome de Jesus, no YouTube. Em nome de Jesus, aleluia. Eu descobri, né, que não existe profeta sem sacerdote. Isso é muito forte. Não existe profeta sem sacerdote. Profeta não é somente aquele que te profetiza, aquele que revela, aquele que diz nome, porque essa habilidade também é obtida por videntes, essa habilidade é obtida por treinamentos. Um verdadeiro profeta não é só alguém que tem esse dom. Muita gente confunde o dom com o chamado ministerial, a unção ministerial o ofício daquele que está dentro de uma hierarquia eclesiástica instituída por Jesus, através de Efésios 4:11, diz ele mesmo constituiu alguns
apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E toda a Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, nunca existiu um profeta que não tivesse sacerdote. Aleluia. Então, você olha na vida de Abraão desce de Ur dos Caldeus, de Arã vai até o Egito. No Egito ele mente que a esposa dele é a irmã, o faraó compra ela, faraó tem relacionamento com ela, né? Leva ela para o quarto, casa com ela, e Deus fere a faraó e diz: devolve a mulher, porque essa mulher aí não é sua. Ele devolve ferido, né? Feriu ele, a sua casa, diz a Bíblia. Era uma época que pegar a mulher do outro era mais pecado do que matar uma pessoa naquela época, né? Muito pior. Então, observe. Ele fez tudo aquilo, né? Abraão já tinha sido chamado, Abraão já andava com Deus, Abraão já teve revelação com Deus, ele tinha um relacionamento com Deus, ele tinha muito de Deus. Mas chegou ali, aconteceu essa situação, ele pegou Sara de volta, levou para Canaã. Quando chega em Canaã, no capítulo 14, ele se encontra com Melquisedeque. Melquisedeque era o quê? Sacerdote do Deus Altíssimo. O sacerdote abençoa ele, ele devolve os dízimos para o sacerdote. Ali existe um pacto sacerdotal. Pouco tempo depois desse pacto sacerdotal, Abraão volta a vender a sua esposa como irmã de novo. Acontece a mesma situação. Para Abimeleque. Então Abimeleque vai lá e compra, só que ele não tem tempo de trazer ela para o quarto, para a cama, e Deus fala para ele em sonhos, fala assim: você vai morrer pela mulher que você está tomando. Eis que morto serás pela mulher que estás tomando. Olha o que Deus falou para ele. Agora vai, devolve a mulher. E outra, Abimeleque estava sendo sincero. Devolve a mulher porque tem marido, Abraão é marido dela. Deus revelou para ele. E se você não devolver, você vai morrer. E não encosta nela, que senão você vai morrer. Aí ele diz assim: quando você for entregar ela, você vai pedir para ele orar por ti, porquanto profeta é. É a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra profeta. Obviamente tivemos profetas anteriores, mas a palavra profeta diz porquanto profeta é. Agora eu te pergunto, aqui que você tem que entender, por que Abraão, Deus não mandou ele orar por Faraó? Se foi a mesma situação, né? E agora Faraó foi ferido e ele devolveu, porque Deus mandou. Mas no caso de Abimeleque, Deus fala assim: se você não pedir para ele orar por você, porque ele é profeta, você vai morrer. Então, porque entre Faraó e Abimeleque, as duas vezes que ele vendeu a esposa, ele passou por Melquisedeque. Ele teve um pacto com Melquisedeque. E ali foi aonde ele se tornou profeta. Então, antes do sacerdote, ele não era profeta. Por isso que ele não tinha autoridade para orar. Só depois que ele passou pela mão do sacerdote, aí ele se tornou oficialmente profeta. E assim você vai ver com a vida de Moisés, assim você vai ver na vida de Elias, de Eliseu, assim você vai ver, né? Nós temos todo esse estudo na Exousia School. E eu quero já resumir para os irmãos entenderem. Não houve maior profeta que o Senhor Jesus Cristo. Sim, verdade. Jesus, ninguém tinha mais poder, ninguém tinha mais unção, ninguém tinha maior chamado. Ele é o próprio Deus. E ele não ousou começar o ministério dele baseado no poder. Porque, preste atenção, poder sem autoridade é bruxaria. Então, Jesus tinha poder, mas ele não ousou começar o ministério dele sem autoridade. E o que me dá autoridade? Tem gente que não sabe, nunca parece que não entende a Bíblia. A autoridade vem pela intimidade. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver. A autoridade vem por um motivo: estar debaixo de autoridade. O que o centurião diz para Jesus? Eu também sou, assim, eu também digo a este vai e tal, outro vem. Por quê? Porque eu também sou homem, assim como o Senhor é, sob autoridade. SOB, sob, debaixo de autoridade. Então o centurião
falou, eu sei que o senhor é homem que está debaixo de autoridade, eu também estou, por isso que as coisas nos obedecem. Exatamente. Então, quando o homem funciona no poder, sem ter autoridade, é bruxaria. Igual um bandido funciona, ele tem poder, mas ele não tem a farda que é a autoridade. Então, os verdadeiros profetas são aqueles que têm poder e autoridade. Exatamente. Então, Jesus veio para a terra e ele foi até João Batista. E João Batista era o quê? Sacerdote. Filho de Zacarias, sacerdote. Todo filho de sacerdote, principalmente primogênito, é o quê? Sacerdote. E ele era o sacerdote oficial naquela época, João Batista. João Batista só estava no deserto porque ele estava saindo do sistema, mas ele era reconhecido em toda a nação como sacerdote. No momento que ele foi, Jesus foi até ele, ele disse, eu preciso que você me batize. Aí João Batista falou, não, me batiza o Senhor. Por quê? João Batista disse, você tem mais poder do que eu. Mas Jesus disse, mas eu nunca vou ter autoridade se eu não me submeter à autoridade. Exatamente. Só quando Jesus foi batizado por João Batista, só depois, então veio o revestimento do Espírito. O Espírito Santo veio sobre ele como uma pomba. E o Senhor disse, este é meu filho amado em quem me comprazo. Então, todo verdadeiro profeta não é aquele que fica revelando, isso aí é bruxo, entendeu? O verdadeiro profeta, ele revela, cura, expulsa demônio, expulsa, mas ele tem sacerdote. Só perdão, uma das coisas que você comentou que é incrível assim e que pouca gente sabe, é que os sinais faz parte do ofício de um profeta. Sim. Se você olhar tanto no Velho Testamento como no Novo, para ser profeta tem que fluir nos sinais. E segundo, tem que fluir no dom da palavra. Então, o verdadeiro profeta de ofício isso aí é revelador. Uma coisa é revelador. O cara ficava revelando. Isso não é profeta. O profeta ele tem uma palavra para a igreja. O profeta ele tem uma palavra para o pastor. O profeta tem uma palavra para a nação. O profeta tem uma palavra para o presidente. O profeta tem uma palavra para o prefeito. O profeta tem uma palavra para os tempos. E ele tem revelação da palavra. E ele tem apóstolo. Ele tem casa. Ele tem submissão. Ele anda dentro do corpo eclesiástico, do presbitério, que são os 5 ministérios. Então, agora eu entendo que hoje tem muita gente no Brasil que tem esse chamado profético e ele deseja andar nesse presbitério, falta um pouco de informação, mas é por isso que está chegando as escolas como a sua escola de curas e milagres, a escola da Exousia School, porque nós vamos trazer um equilíbrio dentro dos ministérios e ajudar esses homens de Deus que vão estar assistindo aqui. Você diz, poxa pastor, eu sou homem de Deus, eu não tenho um pastor ainda. Se você está desejando um pastor, já me mostra que você não é rebelde. É uma questão de tempo para você se submeter. O que não pode acontecer com você que está assistindo, eu não preciso de ninguém, eu só me submeto a Jesus. Aí, irmão, aí seu espírito de Jezabel. Exatamente. Uma coisa, eu posso ficar um tempo sem pastor, poxa, não, né, pude ter tido uma decepção em outro ministério, rejeitado aqui, mas Deus, você tem que orar, Senhor, eu preciso ter o meu sacerdote. Exatamente. E Deus vai te dar um. Em nome de Jesus. Amém? Isso é poderoso. A gente estava conversando, porque uma coisa que eu tenho visto, assim, às vezes a gente passa em alguns países fora do Brasil, e até no Brasil acontece. Sai uma pessoa de um determinado lugar, vai para outro lugar, para outro país, aí dentro do banheiro do avião, teve uma experiência sobrenatural, que o anjo visitou, ungiu, foi promovido a profeta, desce lá do outro lado, profeta. E aí se lança como profeta, e às vezes essas pessoas elas são recebidas com um tapete vermelho, toda a honra, e sem perceber a igreja às vezes está tirando de verdade a voz profética de dentro da igreja. E isso aí é uma mentira, né? A pessoa nunca foi ungida, então não prospera. Ele faz muito barulho, mas não produz. Muito barulho, muito, mas você nunca vai ver um homem desse prosperar, criar raízes, sabe? Ele sempre vai ter que estar fugindo, enganando, porque o pai da mentira é Satanás. Então, esse homem está com o espírito de manipulação de Jezabel. Então, o verdadeiro homem de Deus, ele é submisso. Paulo não ousou começar o seu ministério sem antes ir a Jerusalém, por intermédio de Barnabé,
para que intercedesse para que ele tivesse a bênção apostólica dos apóstolos em Jerusalém. Então, se Jesus, que é Deus, ele não é mini Deus, ele é o próprio Deus, para ter autoridade na terra, teve que se submeter a um homem, por quem você acha que você é para não se submeter a ninguém? Eu vou dizer uma coisa, o que diferencia um filho de Deus a um filho do diabo? Tudo que está debaixo de Deus está debaixo de autoridade. Tudo. Não existe nada. Se você olhar tudo que Deus criou, tem uma hierarquia de autoridade. Tudo. E a única pessoa que não quis nunca ter autoridade foi Lúcifer. Falou, não, eu que tenho que estar por cima e acima de mim não tem mais ninguém. Esse é Lúcifer. Todo aquele que não quer se submeter a ninguém tem o espírito de Lúcifer. Ele quer usurpar um lugar que não é dele, ele tem um orgulho e algo diabólico. E o que sobrou para Lúcifer? A queda, a vergonha, a cara no pó e no chão, destruição. Porque Deus, com o rebelde, ele destrói. É verdade. Uma coisa que eu sempre pego no pé de todas as pessoas, inclusive no meu canal eu falo muito a respeito disso. Às vezes a gente vai nas igrejas e pergunta assim, o que é mais importante? O poder ou o conhecimento? Já fiz várias vezes essas perguntas e às vezes eu encontro em igrejas que falam assim, para mim o mais importante é o poder. E eu sempre digo, olha, uma das coisas mais importantes que tem mais do que o poder é o conhecimento. Com certeza. Sem o conhecimento, você não vai saber nem que poder você tem. E se souber o poder que tem, você não vai saber nem como usar o poder que tem. Então o conhecimento, ele é algo primordial. Samuel, quando ele foi levado pela mãe dele, até, né, para ele poder ser treinado ali, acredito, eu vejo ali claramente, foi onde se deu início a uma escola profética ali na Bíblia. Isso. Ele entra debaixo de um sacerdócio para ele aprender. E eu acredito que nos últimos tempos, Deus tem levantado em vários lugares do Brasil e do mundo, homens, mulheres de Deus capacitadas para estar compartilhando esse conhecimento divino, né, para levantar uma nova geração no mundo. E assim, tem a nossa escola e o pastor Pedro Medina, ele também tem uma escola poderosa. Já fui lá assistir algumas aulas, direto do pé dele aqui. Fala da sua escola um pouco pra gente. Pessoal, o meu povo não pereceu por falta de poder. Eu conheço muito ministério cheio de poder, mas estão morrendo de fome. Conheço muito ministério que aconteceu muito milagre, mas não cresceu. Conheço muita gente que foi curada e está no mundo. Então, o poder ele é maravilhoso quando ele está revestido de conhecimento. Então, meu povo pereceu por falta de conhecimento. Então, nós temos escolas de revelação. Não é uma escola acadêmica tradicional que para te trazer aquilo que você vai ler no Google, que você vai aprender. Nós estamos pegando 17 anos da nossa experiência, nossa caminhada de poder e conhecimento, que nós fizemos que os dois caminhassem juntos e transmitindo através da Exousia School. Exousia School, depois vai estar aí nos comentários, você pode colocar na descrição do vídeo. Você é nosso convidado, assistir também o nosso canal, pode colocar aí embaixo, aí, ó, Pastor Pedro Medina, nosso canal do YouTube, e a gente vamos andar junto, vamos criar no Brasil verdadeiros profetas que andam com sacerdotes, com homens de Deus, que têm conhecimento da palavra e que vão construir algo, não ficar para todos os lados, somente trazendo profecias. Um verdadeiro profeta. Nós precisamos de levantar profetas que estiver assistindo aqui hoje, que falem para um presidente, que falem para os políticos, que falem a toda uma igreja, que falem à liderança do Brasil, que escrevam livros, que sejam sábios, que sejam idôneos, que deem bom testemunho. E nós já estamos aqui, ó, criando várias parcerias, vários homens de Deus para caminhar junto. E eu creio que Deus vai criar essa equipe no Brasil, que vai transformar as próximas décadas do Brasil com o poder e também com conhecimento e revelação da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, até o próximo vídeo. Quem sabe nós fazemos mais vídeo como esse, pastorzão. Com certeza. Prazer. Beijo para vocês. Então é isso, querido. Se você gostou aí desse mais um vídeo aí da série Café com o Profeta, fez sentido para você, gostou, compartilha com todos os teus contatos. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, se inscreve no canal do Pastor Pedro Medina, se inscreve na escola, vai lá. Vai ter uma imersão, fala aí da imersão. 1, 2 e 3 de novembro, profetas do Brasil, dos Estados Unidos, do México, de toda a nação
juntos, gratuitamente. Só fazer a inscrição em imersão.exousia.com.br. É isso aí, eu vou estar lá. E espero poder te encontrar lá também, tá? Vai ser gratuita a entrada, viu? Não perca não. É isso aí. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.